pegar a sua Bíblia agora e abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós estamos em que mês do ano? Outubro. Que mês é este? Outubro, não é isso? E no mês de outubro, qual é o tema que nós estamos estudando aqui na nossa igreja no mês de outubro? Saúde. O mês da saúde, tá? Durante esse mês vocês ouvirão falar de saúde. Saúde tem a ver com a vida espiritual, daí? O que você acha? Será que a Bíblia fala sobre saúde? Sim. Será que a Bíblia fala de quais tipos de saúde nós precisamos ter? Quais tipos de saúde? Saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde familiar, não é? Então existem vários tipos de saúde, mas durante esse mês de outubro nós iremos falar sobre a saúde física e sobre a saúde mental. E eu quero hoje tratar um assunto que é muito especial sobre a saúde mental. A gente tem aí, Cris, aquela imagem. Eu quero falar um pouquinho hoje para você sobre esse tema. Quem aqui já foi vítima de um comportamento ansioso? Alguém já foi vítima de um comportamento ansioso? Alguém já sofreu ansiedade aqui? Crise de ansiedade? Só eu? Eu ia perguntar quem não, pastor. Acho que todo mundo ficou com a mão baixada que é. É geral, né? Eu quero dizer para você que a ansiedade, ela não só... Obrigado, Lia. A ansiedade, ela não só pode ser controlada, como a persistência no tratamento pode até curá-la, certo? E talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que esteja passando por isso, tá? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que isto não é o fim. Ansiedade não é o fim, mas se você não cuidar, isto pode colocar fim à sua vida. Entendeu? Ansiedade não é o fim. Ansiedade pode ser controlada e ansiedade pode ser curada. Mas se você não se atentar para isto, ela pode colocar fim à sua vida. Sim ou não? Sim. Ela pode colocar fim à sua vida. E como igreja que temos uma mensagem de saúde, nós não podemos fechar os olhos para esse tema. É por isso que no mês de dezembro, do dia 16, 15, 16 e 17, eu estou trazendo aqui a doutora Raquel Fonseca. A doutora Raquel Fonseca, ela é doutora em tratamentos da mente. E ela vem exatamente para passar esse final de semana conosco, para nos falar sobre como tratar melhor a nossa mente. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, dentro de casa, no casamento, na educação dos filhos, na vida financeira, a maioria das pessoas que estão tendo problemas financeiros não é porque eles têm problemas com dinheiro, é porque estão dominados pela ansiedade. E também, muitos não estão conseguindo se sentir satisfeitos e felizes com a vida espiritual, porque a ansiedade tem dominado a vida de muitos cristãos. Antes nós falávamos sobre ansiedade no âmbito extra-igreja, mas hoje é impossível não falar desse tema dentro de nossas igrejas.
Afinal de contas, nós vivemos mais fora da igreja do que dentro da igreja. Então, como hoje nós estamos num sábado pela manhã, no mês de outubro, mês da saúde, eu quero falar sobre que é possível vencer a ansiedade. E eu quero convidar você a pregar a sua Bíblia, porque Jesus falou sobre a ansiedade. Abra sua Bíblia aí, descruza o braço, gente, descruza os braços. Descruza o braço, porque eu duvido se tivesse um futebol rolando aqui. Eu duvido se tivesse um filme passando aqui. Ou se tivesse algum jogo aqui na tela, se essa galera estaria de braço cruzado e quase dormindo na hora da pregação. Duvido. Certo? Quero dizer que isso é um comportamento muito ruim na casa do Senhor. Parece que o que está acontecendo aqui é algo assim que você... É supérfluo. O que está acontecendo aqui não é supérfluo. O que está acontecendo aqui pode ser a sua última chance. Estar aqui nesse lugar nessa manhã pode ser a sua última oportunidade. Não brinque com isso. Tá? Quem está falando aqui é um homem de Deus. Eu represento Deus aqui para vocês nessa manhã por meio da sua palavra. O que eu estou trazendo aqui não é algo que você pode considerar como não tendo importância. Então abre o teu coração, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, acorda, porque pode ser a última oportunidade que Deus vai te dar nesse dia. Porque amanhã só Deus sabe o que pode acontecer com você. E talvez o que você vai ouvir aqui hoje poderá mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Então vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou sobre a ansiedade. E nós vamos entender o que é ansiedade também. Porque às vezes a gente fala ansiedade, mas as pessoas não sabem nem o que é ansiedade. Vamos primeiro ver o que Jesus falou sobre a ansiedade. Jesus falou assim, capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Por isso vos digo, não andeis, não vivam a vida, o dia a dia, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai, Jesus não está pedindo para a gente só olhar, não. Jesus está pedindo para a gente parar e prestar atenção. Observai as aves do céu. Não semeiam, né? Não plantam comidinha, não semeiam, não colhem a própria comida, e nem elas ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste faz o que para com elas? Cuida delas. Porventura, não tem você mais valor do que um pardal? Do que uma rolinha? Do que um pombo? Qual de vós, por ansioso que você esteja, pode acrescentar uma medida ao curso da sua vida? Quer dizer, você pode aumentar 1 minuto, 1 hora na sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai, tome atenção a isso, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Quer dizer, eles não fazem sua própria roupa. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quer dizer, ela murcha, seca, e só serve para ser queimada, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, porque portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos
vestiremos? Porque os gentios aqui são aqueles que não acreditam, não creem em Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas elas. Olha para cá. O que mais as pessoas têm quando elas acordam? O que as pessoas mais têm quando elas acordam? Tempo. Quando elas pensam no dia? Tempo. Preocupação. Preocupação. Você sabe o que quer dizer preocupação? Algo antes de acontecer. Exatamente. Existe um prefixo aí. Qual que é o prefixo? O pré. Ocupação. Quer dizer, ocupação é aquilo que vai ocupar seu time durante o dia. Só que as pessoas acordam já antecipando o que vai lhe ocupar. Se ele tem algo no final do dia para fazer, ele começa a pensar nisso como? Quando? Antes das coisas que vão acontecer, antes daquele evento acontecerem. Ele antecipa o time e já começa a sofrer por ela. Então Jesus escreveu o seguinte: vocês precisam entender que as coisas não podem ser adiantadas e nem feitas antes do tempo. Tudo tem tempo para acontecer. E Jesus introduz dizendo para os seus discípulos não andeis, não viva a sua vida achando que as coisas só vão acontecer se você fizer. Há muitas coisas que irão acontecer na sua vida que você não pode fazer, mas eu posso fazer por você. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que nós vivemos na era da ansiedade. Na maioria das vezes, nem temos razões para ficarmos ansiosos. Você sabia que 40% dos brasileiros, eles apresentam distúrbios do sono, segundo a Academia Brasileira de Neurologia, a ABN? Quem aqui tem facilidade para dormir? Deitou, dormiu? Eu sou assim. Eu já fui melhor. Deitei e dormi. Eu tenho dificuldade. Eu já fui melhor. Mas quem aqui tem dificuldade? Deitou e rola, e rola, e rola, e nada, e o sono não vem. Alguém? Hã? Vamos fazer uma continha aqui? Quem aqui tem, então, facilidade de dormir? Levanta a mão, de verdade, gente, de verdade. De verdade, fica com a mão levantada. Só pra gente ver, ó. Não fica rindo não, que a sua situação não é tão boa assim também não, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 24. Agora, quem é que não tem facilidade para dormir? É mais ou menos a mesma. Então nós estamos todo mundo no mesmo barco. Veja só, gente, isso é uma brincadeira. Quero dizer para você que tanto aqueles que têm facilidade para dormir, quanto os que não têm facilidade para dormir, todos nós podemos estar sendo vítimas da ansiedade em alguma situação da nossa vida. Porque só ter facilidade para dormir e não ter facilidade para dormir, isso não quer dizer que a ansiedade não exista. A ansiedade, ela pode se manifestar na nossa vida em diversas reações. Por exemplo, coceira pelo corpo, feridas pelo corpo, joelhos e cotovelos ressecados, coceira onde? No olho, aquele negócio, o olho parece que está tremendo. Coceira onde? Boca o quê? Seca, língua dormente, inchaço pelo corpo, furúnculo, diarreia,
dor no estômago, prisão de ventre, dor pelo corpo todo, dor muscular, sonolência, falta de sono, perda de apetite, muito apetite, Ixi, não, eu tô na lista todinha, pastor. desânimo. Faltou dentro, Denise. Faltou. Não dá pra contar não, já perdi. Você está entendendo que a ansiedade é algo que a gente tem que conhecer, como ela se manifesta e como nós podemos vencê-la? E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia disso. Perceba comigo, quais são as 3 coisas que nós fazemos nessa vida para manter? Comer, beber e dormir e vestir. Então parece que Jesus estava dando para a gente a dica. A ansiedade está muito relacionado às nossas conquistas. Aquilo que a gente deseja ser, fazer ou ter. Eu não estou aqui nessa manhã para tratar a questão da ansiedade no âmbito químico, porque existem evidências de que a ansiedade também pode ser desenvolvida por falta de vitaminas no cérebro. Mas eu estou aqui para tratar da ansiedade no âmbito do nosso dia a dia. O dicionário Aurélio define a ansiedade como sensação de receio, medo, como sensação de apreensão, e muitas vezes sem causa evidente, ou seja, muito da ansiedade que está tomando a vida das pessoas hoje é puro aquecer da cabeça. É preocupação, sem necessidade. Sem necessidade. Talvez você não seja uma pessoa ansiosa, mas provavelmente já tenha passado por momentos, porque nem todo mundo que teve momentos de ansiedade é uma pessoa ansiosa. Mas ambos precisam estar atentos, tá certo? Jesus deu 4 conselhos para colocarmos nossa ansiedade, para controlarmos a nossa ansiedade. Primeiro conselho que Jesus nos dá aqui, na sua palavra, Fred, vou citar nomes, tá? Eu gosto de citar nomes, vocês já perceberam. Jesus define 4 pontos, Carlão, para a gente controlar a ansiedade. Primeiro, você precisa aprender a diferenciar o importante do essencial. O que é uma coisa essencial? O que seria uma coisa essencial? Não pode faltar. É algo que sem ela você não vive. Você não vive. Dá para viver sem água? Não. Não dá. Dá para viver sem comida? Não dá. Mas dá para viver sem o tênis da Nike? Dá. Mas ter o tênis da Nike é importante? Sim. É importante ou não é? É. É importante ter um carro? É. É importante? Mas dá para viver sem o carro? Dá. Você está entendendo o que é essencial e o que não é essencial? O que é importante e o que é essencial? Há coisas que são importantes. É importante ter uma roupa bonita, é ou não é? Você acha que é importante o pastor ter uns 10 ternos no closet? Mas é essencial? Não. Não, posso ter um só. Certo? É importante ter um carro novo? É. Mas é essencial? Não, você pode ter um que não seja. O que eu quero dizer para você é que nós vivemos hoje confundindo o que é essencial e o que é essencial. É aquilo que seria importante, é aquilo que valoriza você, te dá status, é bom, é legal ter, mas que você conseguiria viver sem. Agora, o que é essencial é aquilo que não pode faltar de forma alguma. Quando Jesus fala de ansiedade, irmãos,
não trata da preocupação em si, mas do objeto da preocupação. Nossas posses, roupas, alimentos. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Porque entre comer, beber e vestir e confiar de que Deus proverá quando você tiver necessidade, qual que é o mais importante aqui? Confiar nele. Confiar de que ele proverá. Porque muitos estão vivendo picos de ansiedade acima do normal, indo para o médico, se empaturrando de remédios, porque não estão conseguindo colocar o desejo de posse no lugar certo. É importante ter, mas na vida de um cristão, mais importante é ter confiança no Senhor. E há muitas pessoas que estão colocando os seus desejos de posse acima da confiança do Senhor, que levanta pela manhã e não tem ânimo para parar para estudar a Bíblia e orar, mas tem ânimo para levantar 4 da manhã e trabalhar o dia todo para ganhar 200, 300 dólares. Porque o valor dos 200, 300 dólares é maior na mente dele, vai prover muito mais para ele do que se ele passar tempo com quem? Com Deus. E Jesus disse: não andeis preocupados com essas coisas, porque eu proverei para você. Os pássaros não plantam, eles não comem. Os lírios não fiam suas próprias roupas, mas eles não são belos. Quem fez tudo isso? Você está entendendo o âmbito da questão da ansiedade que eu estou colocando? É no âmbito espiritual. Eu não estou aqui tratando da questão medicinal, da questão química, da questão fisiológica, certo? Eu estou tratando aqui da questão espiritual. Então Jesus está dizendo que a ansiedade, ela surge quando temos medo de perder as coisas que possuímos, ou de dominar o que não temos domínio, como que se nós tivéssemos controle do amanhã. Não temos. Segundo Cristo, nos preocupamos tanto com o que temos ou não, porque valorizamos demais os objetos que possuímos. O primeiro passo para nos livrarmos da ansiedade é percebermos que as coisas dessa vida são extremamente pequenas, por maiores que elas pareçam. Porque hoje você tem, amanhã você pode perder tudo. Por exemplo, há pessoas que estão desesperadas, não estão dormindo, estão passando mal fisicamente, está brotando no corpo as doenças, porque estão com medo do Lula ou do Bolsonaro perder, ou do Bolsonaro ganhar, ou do Lula ganhar, ou do Bolsonaro perder. Tem pessoas que estão construindo suas posses no Brasil e estão com medo de quem vai ser o novo presidente. Você precisa confiar de que esse mundo está sob a direção de quem? Do Senhor. Senão você realmente vai pirar. Porque isso está fora do seu controle. O que está no seu controle é se o seu dinheiro está na conta, você colocar ele em outro lugar. Se você não gostou de quem ganhou, tirar e fazer alguma coisa com ele. Agora, decidir na mente dos eleitores brasileiros em quem eles vão votar para ganhar, para você ser beneficiado. Isso aí é loucura. Você fazer contabilidade, quanto por cento, isso é loucura. Você não tem controle disso. Não dá para deixar de dormir por causa disso. Não dá para deixar de comer por causa disso. Não dá para ter dor no estômago por causa disso. Você não tem o controle da mente dos eleitores, quem vai votar em quem. Você tem controle da senha do seu banco, do seu dinheiro, e fazer com ele o que você achar que é melhor. Mas definir quem vai ganhar para atender você, para com isso. Isso não dá. Então Jesus nos orienta para que a gente não se prenda às coisas, porque elas podem sair do nosso controle. Segundo ponto, isso é essencial, confiar no Senhor. Segundo ponto, assim, dentro ainda desse detalhe, existem coisas importantes e outras essenciais. Por exemplo, a comida é importante, a vida é essencial.
As roupas são importantes, sim, mas o corpo é essencial. Da mesma forma que o dinheiro é importante, Cristo é essencial. Uma casa é importante, mas a oração é essencial. A própria vida, por outro lado, é importante. No entanto, a vida eterna é mais essencial ainda. Quando enxergamos as coisas desta vida do ponto de vista da eternidade, percebemos o quanto as coisas da terra são pequenas e que não justifica a nossa preocupação. A nossa preocupação deveria ser: aconteça o que acontecer, como que eu estou espiritualmente? Se Jesus voltar hoje, eu estarei salvo ou perdido? Essa deve ser a nossa maior preocupação. Segundo ponto, lembre-se de quem é o seu Deus. Outra coisa da ansiedade é a falta de memória. Esquecemos que Deus cuida de nós. Se eu perguntar aqui para você, em que momento da vida você viu Deus cuidando de você? Você vai lembrar de vários pontos, mas parece que às vezes a gente perde isso de memória. E aí a ansiedade toma lugar. Sabe o que Ellen White falou sobre isso? Sobre a questão da ansiedade? Olha o que ela escreveu. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido desde o passado. Olha como foi sua vinda aqui, sua chegada aqui. Você não acreditou que Deus conduziu? Por que agora você acha que Ele te deixou sozinho? Ele não fez você passar por situações difíceis? Por exemplo, eu vim pelos aeroportos, mas muitos de vocês não vieram por esse caminho. Você vê, todo mundo sabe disso. E foi desafiador. Se você acreditou que Deus cuidou de você lá, meu amigo, agora porque faltou trabalho amanhã, você vai deixar de comer e dormir? Vai brigar com tua esposa, com seus filhos por causa disso? Você não pode esquecer de como Deus cuidou de você ontem. Quem aqui tem que dirigir 1 hora para ir e voltar todo dia? Você já viu como é que os americanos dirigem, né? Parece que só tem para-brisa, né? Quantos anos tem que você faz essa jornada, Rony? Quantos anos tem que você faz essa jornada, Fred? Quanto tempo tem, Odeia, que você faz essa jornada? Você acha que Deus vai deixar faltar trabalho para você se tem 20 anos que Ele cuida de você na estrada e nunca lhe aconteceu nada para tirar a sua vida? Não, mas faltou trabalho amanhã, o camarada já está quebrando o pau dentro de casa, brigando com a família, dizendo que odeia todo mundo. Ellen White foi clara. Eu entendo que às vezes a gente fala de Ellen White, a gente acha que a gente está endeusando. Não. Eu estou dizendo que essa mulher foi usada por Deus para nos esclarecer vários pontos da Bíblia. Jesus falou: não andem ansiosos quanto ao amanhã. E ela vem e diz assim: não o quê? Não esqueça de como Deus guiou sua vida quando? Ontem. Então, queridos irmãos, lembre-se de quem é o seu Deus. O ser humano precisa de um Deus que só a Bíblia apresenta. Alguém que seja criador, conhecedor e mantenedor de tudo. Deus é poderoso e amoroso para cuidar até mesmo dos detalhes. Para Ele não somos detalhes. Valemos o sangue do Filho de Deus. Portanto, é lógico que Ele nunca nos desamparará. Terceiro ponto. Não sofra por antecipação. Você já sofreu por antecipação? Podemos nos preocupar com coisas que acontecerão amanhã? As crianças querem crescer, os jovens se formar na faculdade, os adultos conquistar sonhos, mas tudo isso ocorrerá somente no momento, no futuro. Então deixe acontecer. Só vai se preparando. Temos 2 tempos: o tempo natural, regulado pelas leis da natureza e pelo andamento da vida, e o tempo de Deus. Qual que você quer viver? A minha sugestão é: viva o tempo de Deus. Só que, João, viver o tempo de Deus não é viver irresponsavelmente. Ganhou $100, gastou 120. Ganhou $100, gastou 120. Não, isso é viver irresponsável. Ganhou $100, gasta 60 e guarda 20, e os outros 20 é de quem? É do Senhor.
certo? Seja responsável com os seus recursos. Seja responsável com o seu corpo. Ah, mas eu quero ter saúde para chegar aos 90, mas está comendo qualquer coisa que vem pela frente, vai ter saúde? Não vai. Então não se preocupe com o amanhã, mas viva um presente com responsabilidade. E você vai chegar no amanhã de forma legal. Não sofra por antecipação. E agora eu quero terminar dizendo o seguinte: não seja mundano. Vou explicar. Jesus disse que são os gentios que se preocupam com os bens materiais. Está escrito aqui. Jesus disse assim, versículo 32. Portanto, não vos inquieteis, versículo 31, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste e sabe que você necessita de todas elas. Não seja um mundano, que se preocupa somente com os bens materiais. Os gentios eram os não-judeus, aqueles que não acreditavam no Deus verdadeiro. Para eles, o que importava era apenas ter coisas. E a parábola do fazendeiro louco diz isso para a gente. Quando você morrer, para quem vai ficar tudo aquilo que você ajuntou? Meus irmãos, para Jesus, viver ansioso pelos bens materiais não deve ser a marca do Filho de Deus. Porque se você viver essa vida só preocupando com o ter, pode ser que você não tenha. Porque a ansiedade leva a gente a ferir as pessoas que a gente mais ama e elas vão embora. A ansiedade leva a gente a comprar o que a gente não precisa, gastar o nosso dinheiro com aquilo que a gente não necessita. A ansiedade leva a gente a não estar em comunhão com Deus e abrir espaço para Satanás. E ele entra, e a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A ansiedade pelos bens materiais não deve ser a marca de um filho de Deus. E hoje isso tem muito mais sentido, pois vivemos a ditadura do consumo, em que associa a felicidade de alguém à sua capacidade de compra. Além disso, as pessoas já não buscam essencialmente o ter, mas o parecer que tem. Conversa com quem está aqui. Pergunta para ele assim, meu irmão, meu amigo, o que você veio buscar aqui? E ele vai dizer sempre o seguinte, eu vim aqui porque eu quero ter isso, 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 isso. Mas por que você quer ter isso? Por que você quer ter todas essas coisas? E se você perceber, muitos destes querem ter para parecer que tem. Para parecer que tem. Para muitos pode ser uma roupa nova, um tênis de marca, um celular, um carro, um tênis, uma fazenda, vários cabeças de boi, um prédio, uma casa na praia. Na verdade, deveriam se preocupar mais com as coisas celestiais e saber que destas coisas da terra Deus cuidará. Se você buscá-la em primeiro lugar. Um verdadeiro cristão vai colocar o reino celestial em primeiro lugar. E todas as coisas que você sonha, Deus acrescentará se da vontade dele for. Então eu concluo dizendo a você o seguinte: você tem sofrido com ansiedade? Suas preocupações são tantas que você nem consegue refletir nas coisas do céu? Você está tão ansioso que não sobra tempo nem para ler a Bíblia, que parece que gastar meia hora lendo a Bíblia está perdendo tempo? Jesus o convida hoje a parar um pouco e ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus o convida hoje a parar um pouco, deixar a correria e o barulho para olhar para alguém que o ama e que pode resolver tudo. Controle sua ansiedade
aprendendo a esperar enquanto trabalha e confie no cuidado de Deus. Viver crendo no cuidado de Deus não é viver de maneira irresponsável, mas é acreditar que o seu presente está nas mãos de Deus e que o futuro Deus cuidará. Que Deus abençoe a você. Que nós possamos confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos dele, porque esta é a melhor forma de controlar a ansiedade que esse mundo tem aplicado em nossa mente. Não vivam para ter, mas vivam para ser. Seja um cristão que confia na direção do Senhor, e todas as outras coisas que você necessita, Deus vai lhe acrescentar, porque essa é a promessa do Senhor. Deus te abençoe. Esse é o meu desejo para você e para a sua família, em nome de Jesus.